Você já abriu uma caixa de bombom, mordeu e percebeu que estava com gosto diferente? Uma película gordurosa na língua, sabe? Uma sensação de que aquilo não derrete direito. Aquilo que muita gente já batizou de gosto de parafina. Olha, você não tá doido nem nostálgico não, tá? É porque o chocolate mesmo tá difícil de achar na prateleira do supermercado. Muitos chocolates vendidos aqui no Brasil tiveram a composição alterada. Popularmente a gente chama de chocolate. E se você olhar para a embalagem, vai estar lá a palavra, né? Bem grandão. Mas aí, nas letras pequenininhas do rótulo, você encontra a verdade. Sabor chocolate. Alimento sabor chocolate. Sem cacau de verdade. Ou com o mínimo que a lei permite. Como que a gente chegou nessa situação, hein? Nesse Spotlight você vai saber a resposta, que passa pelas fazendas do sul da Bahia, pelas bolsas de futuros de cacau em Nova York, por laboratórios da USP e até por escritórios de advocacia tributária em São Paulo. E até virou assunto para o Congresso Nacional, é uma treta saborosa, viu? O cacaueiro é uma planta delicada. Depois do plantio, demora de 3 a 5 anos para dar fruto. Também exige clima específico e cai fácil, com doenças de controle bem difícil. O Brasil, aliás, conhece esse drama há décadas. No fim dos anos 80, um fungo chamado vassoura de bruxa varreu as lavouras do sul da Bahia de um jeito tão devastador que a produção nacional entrou em colapso. A maior inimiga de um pé de cacau, a doença conhecida como vassoura de bruxa, está provocando muitas mudanças na Bahia. Na época, o Brasil era um dos maiores exportadores de cacau do mundo. O tombo foi gigantesco e o setor não se recuperou até agora. Hoje em dia, o que é bom não é novo e o que é novo não é bom. A Costa do Marfim, maior produtor do mundo, enfrenta a doença do broto inchado, um vírus que mata a árvore sem chance de tratamento. Tem ainda os problemas climáticos agravados pelo aquecimento global e que batem forte na Costa do Marfim e Gana, países que juntos representam mais de 60% do cacau do mundo. Quando as safras africanas falham, o mundo inteiro sente, e sente com atraso, porque a oferta da fruta não reage rapidamente, né? Aqui então a gente precisa entender como funciona a cadeia do chocolate. A grande indústria, tipo Nestlé, Mondelez e companhia, ela não compra o cacau diretamente do agricultor. Ela compra 2 produtos processados, a massa do cacau, que dá cor e sabor ao chocolate escuro, e a manteiga de cacau, que é a gordura nobre usada também nas indústrias farmacêuticas e de cosméticos. Quem faz essa separação são as chamadas moageiras. No Brasil, 4 empresas controlam esse processamento primário: Cargill, Olam, Barry Callebaut e IBC. Essas 3 primeiras, aliás, elas estão entre as maiores do mundo. São elas que compram o cacau dos produtores e aí revendem os ingredientes processados para a grande indústria. Só que as moageiras são obrigadas a comprar o cacau com meses ou até anos de antecedência, apostando numa demanda futura que pode não se confirmar. E o cacau é negociado em contratos futuros na Bolsa de Nova York, como qualquer outra commodity. Foi exatamente essa aposta que saiu bem cara a partir de 2023. Quebra de safra na África Ocidental, oferta caindo, e aí o preço do cacau nos futuros disparou para quase $13 mil por tonelada. Isso em 2024, foi o maior nível em décadas. A safra fechou com um déficit global de quase 500 mil toneladas. E aí chega esse nosso momento agora, 2026. As moageiras ficaram posicionadas com grandes estoques que elas compraram lá atrás, com esses preços super altos. Aí a grande indústria reduziu as encomendas e reformulou os produtos para usar menos cacau. E os preços nos contratos futuros cederam. Hoje eles estão na faixa de $3.500. Principalmente porque a indústria meio que tirou o cacau da fórmula, ou seja, a demanda diminuiu. E não é só por conta dessa crise de agora, tá? Esse é só o exemplo mais recente. Tem tempo que o chocolate mesmo está rareando. Eis o nascimento do sabor chocolate. A indústria tinha que escolher entre repassar o custo para o consumidor ou reformular o produto. E a estratégia principal foi a reformulação. E ela aconteceu de 2 jeitos. O primeiro é químico. A manteiga de cacau, ela derrete a aproximadamente 34 graus, ligeiramente abaixo da temperatura da boca humana. É isso que faz com que haja uma dissolução imediata na língua e aí libera os aromas do cacau. Já as principais gorduras vegetais que a indústria usa como substitutas da manteiga de cacau, elas têm um ponto de fusão acima dos 38 graus. Então ele não derrete completamente na boca, ele deixa aquele resíduo gorduroso que eu falei no começo, né, o gosto de parafina. Essa substituição, ela é legal, do ponto de vista de lei mesmo, tá?
desde que o produto mude de nome. A Anvisa estabelece que para ser chamado de chocolate, um produto precisa ter pelo menos 25% de sólidos totais de cacau. Abaixo disso, o rótulo precisa dizer cobertura sabor chocolate ou alimento sabor chocolate. Mas quando você for no mercado, dá uma olhada nas embalagens. Tá lá, grandão, chocolate. E aí, pequenininho, em algum canto, tá sabor. Eu encontrei uma pesquisa feita pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Exalc. Os pesquisadores desenvolveram uma forma de medir o teor real de cacau em qualquer produto, sem depender, portanto, da declaração da indústria. O método usa a diferença bioquímica entre o cacaueiro e a cana-de-açúcar, que deixam tipo impressões digitais químicas distintas nos alimentos. Eles testaram produtos de 46 marcas brasileiras e descobriram que, no caso dos chocolates em pó, o teor real de cacau variou de 16% a 70%, dependendo da marca. Em achocolatados, foi de 6% a 30%. Então são produtos vendidos lado a lado no mercado, com embalagens parecidas, mas com composições radicalmente diferentes. A segunda estratégia da indústria é jurídica. Um bom exemplo é o que aconteceu com o Sonho de Valsa e com o Ouro Branco da Lacta, que pertence a Mondelez. Durante algumas décadas, eles foram embalados em papel filme torcido nas extremidades, aquele formato clássico de bombom, sabe? Sujeito, então, a uma alíquota de 5% de IPI. Mas a Mondelez trocou a embalagem por um invólucro hermético e ajustou o produto para acentuar as camadas de biscoito wafer. Com isso, os produtos foram reclassificados perante a Receita Federal. Passaram de chocolate contendo cacau para wafers recheados e revestidos, e com a alíquota de IPI zerada. O nome no rótulo mudou também, de bombom de chocolate para cobertura sabor chocolate. A economia fiscal projetada sobre essas centenas de milhões de unidades vendidas por ano deve ter sido astronômica. E a qualidade sensorial piorou, né? Mas assim, a gente está falando de empresas gigantescas. Claramente, elas testam os limites do consumidor. Eu até falei com uma fonte da indústria do chocolate sobre isso e ela me confirmou. As empresas têm a leitura de que o consumidor até reclama nas redes sociais de vez em quando, mas continua comprando. Até porque o chocolate é um consumo de indulgência, mais eventual. É como se o sabor chocolate incomodasse menos do que o sabor café, entende? Eu tentei falar com os representantes de 3 grandes empresas, tá? Nestlé, Mondelez e Lindt, para entender as posições e estratégias delas, mas nenhuma quis falar comigo. Olha, se o chocolate mais comum já não tem tanto cacau assim, ainda tem mercado para os puristas do chocolate. A partir dos anos 2010, chegou ao Brasil um movimento chamado Bean to Bar. São chocolateiros artesanais que compram o cacau diretamente do produtor e controlam todo o processo de fabricação, da amêndoa do cacau à barra do chocolate. Aí eu conversei com o Tuta Aquino sobre isso. Ele é fundador da Baiani, uma chocolateria artesanal que produz chocolate em cacau que ele planta na fazenda dele na Bahia. Ele também é vice-presidente da Associação Bean to Bar aqui no Brasil. Ele comparou o que ele e as empresas da associação fazem com a enologia, a ciência dos vinhos. Cada origem de cacau tem representações sensoriais distintas, dependendo do terroir, que é um conceito que inclui solo, clima, altitude, relevo, o ecossistema ao redor de onde o cacau é plantado. Varia também conforme o protocolo de fermentação, a safra e por aí vai. Empresas como a Baiani vendem essa experiência sensorial e também a história da marca. É uma mistura de ciência, militância, empreendedorismo e de manter vivo o debate sobre o que é de fato chocolate. Inclusive, esse debate está tão sério que foi parar no Congresso Nacional. Tem um projeto de lei que eleva o piso mínimo de cacau nos chocolates para 35% dos sólidos totais, dos quais ao menos 18% devem ser manteiga de cacau. O projeto também quer obrigar os rótulos a declarar o percentual de cacau que tem ali. Há quem diga que se o projeto passar, ele pode até gerar o efeito contrário do pretendido e acelerar o fim do chocolate na grande indústria. Aí o sabor chocolate deixaria de ser uma gambiarra regulatória e viraria um padrão mesmo. Mas pelo menos o consumidor vai saber com clareza o que ele está comprando. A ciência já sabe, a embalagem tenta esconder. E o paladar da gente já desconfia. Não é bem chocolate, né?